Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje daremos sequência à série de 7 vídeos falando acerca do cristão e a política. No assunto de hoje, dois reis. Dois reis que tiveram a oportunidade de governar o mesmo povo, foram ungidos pelo mesmo profeta, escolhidos pelo mesmo Deus, venceram inúmeras batalhas, mas tiveram finais bem distintos. O primeiro morreu de forma vergonhosa, se suicidando com a espada do seu escudeiro diante dos seus inimigos. Até hoje é motivo de vergonha, só serve de exemplo negativo. Já o outro é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Seus atos de bravura servem de referência e até os seus erros, a forma como ele se conduziu diante do seu pecado, até hoje serve de inspiração para muita gente se consertar diante de Deus. Estou falando de Saul, o primeiro rei de Israel, e de Davi, o grande rei de Israel. Antes de Israel entrar na monarquia, Israel era governado pelo profeta Samuel, o último dos juízes. Era ele que julgava o povo seguindo a orientação divina. Mas quando já estava velho, o povo decidiu que queria ser governado por um rei. O profeta, então, seguindo a orientação da palavra de Deus, Deus já havia determinado, está registrado isso lá em Deuteronômio, no capítulo 17, que quando o povo decidisse escolher para si um rei, deveria escolher do meio do seu povo, aquele que Deus apontasse. E assim, então, surgiu Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, porém, Saul errou muito no seu reinado. Cometeu erros e foi desaprovado por Deus. Ele errou quando tentou usurpar um ofício sacerdotal. Era função do sacerdote oferecer o sacrifício antes da guerra, que era a garantia da vitória. Mas uma certa vez, movido pelas circunstâncias, o rei Saul não quis esperar o profeta e foi lá e ofereceu o sacrifício. Isso o fez ser reprovado. Hoje em dia tem muitas autoridades que acham que podem exercer a função que pertence a uma autoridade espiritual. Acha que podem se meter nessa seara. O governante tem que cuidar de governar, seja a cidade, seja o estado, seja o país, mas a sua governança fica restrita à área administrativa. Nas questões espirituais existem autoridade espiritual para cuidar desse assunto. E Saul, ele foi reprovado porque ele cometeu esse ato de usurpar uma função que era do sacerdote. Outro erro cometido por Saul, só para citar alguns, em uma outra batalha, Deus havia determinado que se exterminasse todos os inimigos, acabasse com tudo, aniquilasse com tudo. E há situações na nossa vida em que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Porém, Saul, por conta própria, decidiu que pouparia os animais, o melhor dos animais, e também o rei que Deus havia mandado exterminar, o rei Agag. Isso foi desaprovado por Deus. Deus escolheu outro para assumir o reinado de Israel, para ficar no seu lugar. Não dava para continuar com Saul. Inclusive, esse fato gerou aquela frase que é muito conhecida no meio cristão: eis que é melhor obedecer do que sacrificar. O que revela um estado tão ruim, espiritualmente falando, de Saul, é que já no final da sua carreira ele chegou ao ponto de consultar uma feiticeira. A pergunta é: o que leva um homem que foi escolhido por Deus a viver um reinado tão fracassado e morrer de uma forma tão vergonhosa? Para responder essa pergunta, nós voltamos lá em Deuteronômio 17. No versículo 14, fala da responsabilidade do cristão, do povo da fé, escolher dentre os seus. Mas no versículo 18 fala que era responsabilidade desse rei, uma vez escolhido, fazer uma cópia da lei e colocar, a lei divina, os mandamentos de Deus, e colocar ao lado do seu trono. Meditar nele todos os dias, para não cometer pecados, não desagradar a Deus e não se achar superior ao seu povo. Pois bem, Saul não fez isso. E aí está o segredo de Davi. O reinado de Davi não é porque ele era perfeito. Você nunca vai encontrar um governante perfeito.
por mais bonzinho que ele seja, por mais de caráter que ele vai cometer erro. Seja prefeito, governador, senador, deputado, presidente, juiz, seja qual for a autoridade que a pessoa esteja ocupando, seja pai, seja professor, o ser humano, ele está propenso a errar. É inerente ao ser humano cometer erros. E com Davi não foi diferente. Ele cometeu erros e erros gravíssimos também. Só para você ter uma ideia, teve uma oportunidade em que ele deixou de ir para uma batalha e engravidou a Betseba, que era uma mulher casada. Então ele cometeu um adultério e ele, para tentar resolver o problema, piorou ainda mais a situação, mandou matar o marido dela. E isso fez com que desagradasse muito, muito a Deus. Era inclusive um pecado passivo de morte. E Davi, ele reconheceu o seu pecado. Ele teve forças para buscar o perdão. Mas por quê? Porque Davi era um homem que meditava na palavra de Deus. Ele seguiu aquela orientação que está lá em Deuteronômio 17, que o rei, uma vez escolhido, deveria fazer uma cópia da lei e meditar nela todos os dias. Davi fazia isso, meditava na lei de Deus de dia e de noite. E até hoje serve de inspiração para todo o cristão os seus ensinamentos. O Salmo 119 revela muito o amor, a paixão, o apego que Davi tinha pela palavra de Deus, que foi o que ajudou a ser mais forte, mais sábio do que os seus inimigos e a ser mais até inteligente do que os mais antigos. Ele todas as virtudes, todos os sucessos, todas as vitórias que Davi conquistou, ele atribuía sempre à palavra de Deus. Então esse foi o grande diferencial entre Saul e Davi. Saul não guardou a palavra. Davi, por sua vez, ele guardou a palavra de Deus. E seja você a autoridade que for, tenha você o poder que tiver, você vai ter que estar sempre debaixo da palavra de Deus, porque tudo passa. O poder passa, os governos passam, mas a palavra de Deus, ela permanece. Esse é o segredo. Pesa sobre o cristão sempre participar de todas as questões relativas à cidadania, à escolha dos seus representantes, mas pesa sobre os representantes também o dever de seguir e obedecer à palavra de Deus. Tá certo? Eu queria trazer essa reflexão de hoje, porque a gente sempre usa a primeira parte, escolher um representante. Até me perguntaram uma vez, mas às vezes o homem de Deus entra para a política e chega lá, acaba se corrompendo. Não se corrompeu por causa da política, não. Ele se corrompeu porque ele não guardou a palavra. A pessoa pode estar no altar. Se ela não guardar a palavra, ela vai se corromper. Então não é o lugar que faz a pessoa. A pessoa que se mantém em comunhão com Deus, ela vai fazer a diferença em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Tá certo? Fica aqui essa reflexão. Eu quero convidar você a acompanhar os outros vídeos dessa série, O Cristão e a Política, na playlist no final desse vídeo, você vai poder acompanhar. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que sempre você possa estar recebendo aí os vídeos novos, tá bom? Fica aqui o nosso abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.